Olá, Tudo bem, Débora? tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Vamos dar boa tarde aqui também para o Fernando, que está em todas, né? Então, Fernando, o Fernando é quase onipresente, assim, sabe? Todas as lives que eu entro, assim, rapidinho para olhar, ou as lives que eu vou participar, ele tá lá, entendeu? Então, eu acho que ele tem vários perfis fakes, assim, aí todo mundo fica pilotando os perfis dele, sabe? Ele abre Brincadeira, no Fernando. computador e abre no celular e O fica ali como um Fernando. operador de bolsa, né? Cheio de telas. Exatamente, o Fernandão, ele é complicado, muito bom. Fala, Célio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Pessoal, vamos dar 2, 3 minutinhos aqui até enquanto o pessoal vai entrando. Não. A Ana, economista, muito bem. Vamos dar 2, 3 minutinhos enquanto o pessoal vai entrando, né? Então, aproveitar para agradecer você nessa tarde de hoje, que está aí, poderia estar fazendo qualquer coisa e, no entanto, escolheu estar Sim, aqui conosco, batendo esse sim, papo, para poder, então, aprender um pouco mais aí, ou ter alguns insights sobre como o impacto, né? Como impactam os impostos nas nossas escolhas, né? Não é isso, Débora? Esse vai ser o sim. nosso assunto já já, não é isso? Isso mesmo. Muito bem. Então, Débora, de antemão também agradecer a sua disponibilidade, seu interesse, seu tempo, né, para poder realmente estar aqui conosco para fazer esse bate-papo com todo mundo que vai participar, tá? Sim, sempre bom, né? Compartilhar conhecimento, trazer insights, como você falou. Às vezes, numa live ali despretensiosa de um sábado à tarde, você alerta para alguma coisa que melhora a tua vida, né? Então, É isso aí. é Às muito vezes bom fazer isso. cai uma ficha aí que às vezes faz um puta sentido, né? É. Se todo Muito dia a gente bem. caiu uma fichinha, né? Imagina, no final de um ano são 365 fichas. No final de Imagina 10 só. anos, são 3.655 fichas. Então, né, Pô, top, né? imagina. Todo dia um pouquinho, né? E vira um pocão. É isso aí. Gente, ó, 4 minutinhos, 5 pessoas nas salas. Vamos começar então, oficialmente? Bom, E aí o pessoal vai chegando, né? Bom, então é o seguinte, para o início oficial, eu tenho que ler aqui 2 frases básicas, né, que o pessoal me pede. Então vamos para as frases oficiais e depois aí a gente recheia do jeito que a gente quiser, tá bom, Débora? Então é o isso. seguinte, pessoal, bem-vindos. Este evento faz parte da 7ª Semana Nacional de Educação Financeira, que é veiculado, administrado, enfim, pela ENEF, tá? Que é uma entidade sem fins lucrativas, sugerida pela OCDE, tá? E esse ano, o tema MORE, o tema macro da 7ª Semana Nacional de Educação Financeira é resiliência financeira. Como atravessar essa crise. Então, essa crise, né, a pandemia pegou todo o mundo desprevenido, né? Então, a ENEF, ela dedicou, né, quis dedicar essa 7ª semana de bate-papos voltados para essas finalidades, né, para tentar nos ajudar aí nesse momento, nesse ano tão complicado, tão difícil que a gente está vivendo. A ABEF não poderia ficar de fora, né, então nós estamos aqui, agora a segunda frase oficial, né, então assim, eu sou o Thiago Martello, diretor da Grande São Paulo e membro da ABEF, tá, que é a Associação Brasil de Educadoras e Educadores Financeiros, e eu tenho a honra de receber aqui no meu canal a Débora Lages, que é representante regional do Rio de Janeiro, também da ABEF, membro também da ABEF, tá? E nós vamos falar em sequência aqui, daqui 2 minutinhos, do tema, o impacto dos impostos em nossas escolhas financeiras, tá? Então, Sim. a ABEF está fazendo parte aqui dessa 7ª semana para tentar auxiliar de alguma forma, também, como a gente estava falando aqui, né, cair algumas fichas aí para esse ano tão complexo, tão complicado que a gente viveu, né? A sua rotina foi muito alterada aí esse ano, Débora? Como que foi a pandemia aí no seu dia a dia? Na verdade, para mim foi no início, você, né, fala, ih, mudou tudo, né? Como qualquer ser humano, você fica um pouco mexido, né? Mas para mim foi muito bom, porque eu consegui desenvolver junto com o meu sócio psicólogo, começar a desenvolver uma empresa, né? E nós somos sócios e parceiros. Então, assim, para mim foi aquele momento que eu tive para me dedicar a isso, porque tinha que ficar em casa, né? Então você fica arranjando o que fazer. Então, e como eu tenho sempre em mente que a vida da gente é sempre muito cíclica, isso em qualquer área, a gente aprende na faculdade de economia, os ciclos econômicos e tal,
E se você levar isso para a vida é assim como um todo. Então, eu procurei sempre, é o ciclo mais de ficar mais em casa e se dedicar, estudar, desenvolver projetos que muitas vezes na correria você não consegue. Então, não vamos reclamar, vamos ver o que a gente pode fazer para se sentir produtivo. Então, para mim, no geral, foi bom, tá? Foi muito bom, para mim, especialmente, particularmente. Claro que as notícias, toda essa questão toda mexe com a gente, né? Pessoas próximas, né? Ficando doentes, a gente fica preocupado. A questão financeira, a questão social, a questão da saúde, tudo isso traz, sim, alguma preocupação, vai sempre trazer, faz parte da vida, né? Mas como a gente estava meio que no controle, e aí isso foi completamente fora do controle de todo mundo, né? As pessoas ficam muito impactadas. Eu percebi em grupos de empreendedores, empresários, um certo desespero. Eu não vivi esse desespero. Eu vivi todas as questões ruins, menos o desespero, porque eu tenho muito isso, a vida é cíclica, então estou sempre me trabalhando nesse aspecto. Muito legal, Ana. Eu concordo em número, gênero e grau. Desculpa, Ana é quem entrou na sala agora. Ana Karina, um beijo pra você. Desculpa, Débora. Oi. É que eu li a Ana aqui e tô falando com a Débora. Falou. Então, Débora, eu concordo plenamente em número, gênero e grau com você. Eu tava dando uma palestra essa semana pro Einstein e eu falei justamente sobre isso, né? Que tudo é cíclico. E aí, quando eu vou explicar isso, eu pego uma história que existe só há 2000 anos já, que é o sonho de Faraó do José do Egito, né? Os 7 anos de vacas magras e 7 anos de vacas gordas. E, cara, essa história tem 2000 anos e ensina justamente sobre isso, né? Mas muito bem, ó, a gente adora papear, mas vamos voltar, né? Vamos voltar. Verdade. Muito bem. Débora, a gente já está com 6 pessoas na sala, 8 minutos começado, vamos adentrar aqui o nosso tema. Ó, eu gostaria que você começasse, Débora, se apresentando, né? Então aqui tem alguns clientes e amigos meus, daqui a pouco entra o seu pessoal também. Então, para todo mundo ficar na mesma página, até para quem for ver esse bate-papo depois, eu gostaria que você contasse um pouquinho quem é a Débora, o que a Débora já fez, o que ela faz, para onde ela está indo, enfim, para que todo mundo saiba quem é você. Bem, sou Débora Lage, sou economista de formação, trabalhei no mercado financeiro por 12 anos, trabalhei 1 ano em corretora de investimentos e há uns 6, 7 anos eu descobri essa área de desenvolvimento humano que mudou a minha vida. Foi quando surgiu a educação financeira na minha vida. Por conta de um curso de coach financeiro, eu mudei completamente a minha visão das finanças, visão das minhas emoções, me percebi melhor. E ali, em 6 meses, eu deixei de ser uma endividada, assim, básica, nada muito relevante, mas trabalhava em banco na época, para ser uma investidora. Eu falei, nossa, e percebi muitas mudanças no campo financeiro e no campo emocional, né? Na visão de mundo. Eu falei, gente, eu preciso passar isso para o maior número de pessoas, né? Quanto tempo eu perdi, quanto tempo as pessoas estão perdendo. E aí o bichinho me cutucou. E aí eu falei, vambora. Aí comecei essa área de desenvolvimento humano. Hoje eu estudo psicanálise, me formo agora em 2021 como psicanalista, né? E nesse universo aí do desenvolvimento humano eu conheci meu sócio, o Tiago Sortica, que é um psicólogo apaixonado por finanças. Então, e uma economista apaixonada por psicologia, toda essa área do comportamento humano. Eu falei, deu match, como diz no popular, né? Agora. E aí nós estamos desenvolvendo o grupo Partners para poder levar todo esse conhecimento ao maior número de pessoas. Que legal, olha só que interessante. Um psicólogo que é apaixonado por finanças, um coach, né, enfim, e uma financista apaixonada por comportamento humano. Pô, vocês poderiam se encontrar melhor mesmo, né? Que legal, muito bom. Que o universo vai, né, fazendo os encontros acontecerem, né? Sim, e assim, Débora, não tem como desassociar, né? Uma coisa está totalmente atrelada à outra, né? Totalmente. Eu também tenho um sócio aqui na Martelo, que é o Danilo Mendes. Beijo, Danilo Mendes. E ele é coaching também, então eu sou responsável pela parte técnica e financeira, e ele pela parte comportamental. Então, assim, não tem como desassociar. Realmente, uma coisa está totalmente atrelada à outra, né? Que bom que vocês puderam se encontrar aí também, né? Faço votos que essa parceria chegue muito longe. Thaís, que prazer ter você aqui, Thaís. Obrigado por ter entrado. Espero que você fique conosco aqui um pouquinho e possa pegar um pouco do bate-papo, viu? Super beijo, saudades de você. Muito bem, Débora, agora devidamente apresentada, eu gostaria que você explicasse para nós por que
que você entendeu ser relevante trazer esse tema, então, né, o impacto dos impostos nas nossas escolhas financeiras, para essa semana, para esse ano, né, de pandemia, para esse bate-papo, né? Então, qual é o seu olhar e o que te fez julgar necessário tornar, então, ao vivo aqui essa conversa que nós estamos fazendo? Bem, eu estava até relembrando de um momento dentro da Faculdade de Economia que eu me deparei com a aula, né, de setor público e vi lá a questão dos impostos. E aquilo me trouxe muita indignação. Eu me lembro exatamente aquele sentimento, aquela emoção daquele momento que eu falei, nossa, como o nosso país, a questão tributária é injusta, né? Então ali já tem essa sementinha, eu tenho certeza que foi ali naquele dia, naquela aula. Mas esse tema, ele tá para mim gritando desde que eu trabalhei na corretora de investimentos e que eu percebia que não era muito considerado durante as análises, mesmo com o cliente e tal, a questão dos impostos. E dependendo do momento que o cliente fazia lá a sua retirada, seja porque ele projetou uma coisa, mas aconteceu outra, e a gente volta a falar do momento agora, a pandemia, né? Ele tinha tudo planejado, talvez precisou mexer, né? Então, quanto o impacto desses impostos ali nos produtos que ele tenha escolhido, nos investimentos que ele tenha escolhido, impactava a vida do cliente, né? Então, como tinha que ter esse cuidado, deixar muito bem claro isso para o cliente. E aí eu fui pesquisar, né, mais sobre esse assunto dos impostos. Desde a faculdade eu não tinha um contato tão direto com isso. Então, ultimamente eu tenho pesquisado alguns assuntos, né? E aí, toda vez que, assim, eu acho que é um assunto que não é muito falado, é mais falado talvez por advogados, contadores, né? Dependendo do ramo do advogado, e que eu acho legal a gente chamar a atenção, trazer esses insights, né? Deixar essas dicas, esses apontamentos, para que as pessoas, na hora de fazerem as suas decisões, as suas escolhas econômicas, elas minimamente levem isso em consideração, questione lá o gerente do banco, o assessor de investimento, educadores financeiros que podemos também ajudá-los nesse sentido, entendeu? Então, é por isso que eu achei legal. Eu não sou uma especialista de impostos, né? Mas entendo por ter estudado economia, por ter trabalhado tanto em banco como em corretora, e por ter essa indignação desde os tempos da faculdade. Eu acho legal jogar essa semente, sabe? Nesse montaréu de informações sobre educação financeira, mas também falar dos impostos, o quanto eles podem impactar a nossa vida, e durante o papo as pessoas vão perceber um pouco melhor que eu vou falar de algumas situações do dia a dia. Que legal. Débora, você me permite fazer 2 contribuições iniciais aqui? Claro. Ó, bom, primeiro deixa eu brincar aqui, ó. O Célio falou assim, o governo é o sócio das empresas. Olha, ô Célio, é um sócio caro, gastão, proletariado, ineficiente, pesado. Olha que sócio meleca esse aí, viu? Mas tudo bem. Ó, vou completar aqui com essa colocação. Em 2017, alguns dados que eu anotei. Os impostos corresponderam a 32,4% do PIB. Ou seja, toda a riqueza, toda a produção gerada pelo nosso país, em 2017, 1/3 foi impostos, né? Então, isso aí do sócio das empresas é a mais pura verdade, né? Aí depois, se você pega e coloca nessa conta aí, né? Se fôssemos colocar nessa conta, o que mais se paga ainda de taxas, bancos, juros, maquininha de cartão, custo Brasil de ineficiência, portos e aeroportos, ou seja, o que sobra para o empresário. Mas vamos voltar, né, Débora? Porque senão a gente vai embora, né? Vamos voltar. Ó, deixa eu fazer 2 contribuições rápidas. Gente, olha só, esse tema, na minha opinião, ele é totalmente interessante, muito importante, ao ponto de, né, vou trazer aqui 2 visões. Primeiro, se você ainda não leu, sugiro que você leia o Pai Rico, Pai Pobre. No livro Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki, ele fala sobre isso, né? Que uma das coisas que as pessoas ricas, por exemplo, elas fazem para dar uma driblada toda essa questão tributária, é justamente, né, tem algumas artimanhas dentro da lei. Eu não estou falando de sonegação fiscal, eu estou falando de planejamento fiscal. Isso, e aí a gente pode tributar menos e ter essa eficiência ao nosso favor.
Janaína, obrigado por estar aqui conosco, viu? A Janaína é uma educadora financeira também, faz parte. Bichinho também picou ela, que bom que você está aqui conosco. Espero que você possa ficar bastante tempo. Bom, tá bom? Janaína, que bom. Então, ó, no livro Pai Rico, Pai Pobre tem um recorte falando sobre isso. E uma outra visão também que eu posso trazer para, digamos assim, chancelar o quanto esse assunto ele é importante, é que se você pegar a lógica do CFP, que é uma lógica de 1969, que diz o seguinte, que você tem que ter todos nós temos que ter 6 pilares organizadinhos ali na nossa vida financeira para ter uma vida financeira plena, feliz, satisfatória e tudo mais. Entre esses 6, um deles qual que é? Planejamento fiscal, olha só. Planejamento tributário, exatamente. Até porque, né, para finalizar minha fala aqui, até porque, Débora, pagar imposto no Brasil é uma delícia, não é? É gostoso, a gente paga assim com muita felicidade, não é? Porque volta tudo através de políticas públicas, a gente sabe exatamente para onde vai o nosso dinheiro, não é assim? Então, é uma beleza. Na Suíça... Vamos falar para isso se tornar realidade, né? Exato. Na Suíça, quando aumenta impostos lá, a galera faz churrasco de 3 dias. Porque lá a mentalidade é assim. Ah, vai aumentar imposto? Então alguma coisa que já estava muito boa vai melhorar. É igualzinho aqui no Brasil, né, Débora? Igualzinho, né? Igualzinho. Igualzinho. Mas tudo bem. Adriana, obrigado por estar aqui conosco. É isso aí. Muito bem, então vamos lá. Ó, uma vez então que a gente fez esse pano de fundo, né? Agora a gente tentou sensibilizar a galera do quanto esse assunto realmente é relevante, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de você, Débora. É assim, ó. E como a gente pode dar uma driblada em tudo isso? A gente já está aqui falando, né, de planejamento fiscal e tudo mais. Mas mais do que isso, né? Como podemos minimizar os impactos de tudo isso na nossa vida? Algumas estratégias, algumas ideias, alguns alertas que a gente pode deixar aqui no dia a dia para a gente poder ter esses efeitos minimizados na nossa vida. Sim, eu vou falar alguns dados que eu acho que é bem interessante para dar aquele alerta, para trazer aquela consciência. Tá aquele choque, né? Aquele chacoalhão assim na galera. Isso. Por exemplo, uma coisa que você falou e eu lembrei, não tá aqui, alguém já deve ter ouvido falar que a gente trabalha até algum dia de maio somente para pagar imposto. E os outros meses seriam o nosso salário, a nossa parte, né? A nossa parte. Outros dados. O Brasil tem a segunda maior carga tributária entre os países da América Latina, perdendo apenas para Cuba, e os países da América Latina são 20 países. Né? Segundo a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, dados de 2016. Já falei do PIB, né? De 1/3 do PIB de 2017, 32,4%. O que isso traz? Vamos lá. Nas questões das empresas, é uma gestão negativa, né? Um aspecto negativo para a gestão financeira das empresas. Uma outra coisa que eu achei legal demais é quanto ao capital que essas empresas vão destinar, né, investir nas suas próprias empresas para aumentar, para crescer. Né? Então, quanto que eu pagando isso tudo de imposto, eu deixo de aumentar, de produzir, aumentar a minha capacidade produtiva, contratar mais funcionários, né? Porque eu tenho ali 1/3 do meu lucro destinado a impostos. Então, quanto que isso impacta negativamente, eu estou falando a nível de empresas, né? Nesse nível mais, vamos dizer assim, mais macro, né? Então, desculpa, posso pegar umas aspas aqui rapidinho, enquanto você dá uma olhada na sua linha? Ó, inclusive, acho que veio bem a calhar o comentário aqui do Célio. O Célio disse o seguinte, ó, o problema não é só pagar, tem que pagar e fazer todos os relatórios de que você pagou e enviar para o governo, porque senão você ainda é multado. Ou seja, além da gente ter uma carga tributária, uma das maiores do mundo, essa carga ela ainda é complexa, burra muitas vezes, tem vários lugares que entra uma lei, sobrepõe a outra e vira uma salada mista, né? E ainda para ajudar tudo isso, né, burra, ineficiente, cara, e ainda se o governo não é eficiente para poder, então, enxergar isso com eficiência, e você que tem que mostrar que você está sendo um bom pagador, porque senão ainda você se ferra 2 vezes. Ou seja, é uma beleza, né? Que beleza, mas tudo bem. Então a gente pode ver o quanto que impacta a nossa vida como um todo, né? E isso são alguns dados, né? Então, assim, se a gente pensar no campo, vou falar alguns básicos, no campo da pessoa física, IPTU, IPVA, né? Imposto de renda, né?
Fora as questões de cada etapa do processo produtivo de um produto ou de um serviço, tem imposto, né? Então, a gente vai pagando imposto sobre imposto, imposto sobre imposto. Já nos empresariais, alguns, a nível federal, IPI, PIS, COFINS, a nível estadual, ICMS, municipal, ISS, e o previdenciário, o INSS. Né? Olha a complexidade de impostos. Isso são os mais conhecidos, né? Contadores conhecem inúmeros impostos naquela salada de letrinhas. Né? Isso também depende, aí vem ali, depende do nível da empresa, se é simples nacional, lucro presumido. Então, tudo isso também envolvido. Então, assim... Se é ME, se é limitada, aí uma coisa junto com a outra, faturamento anual, é uma beleza. Então, assim, isso tudo, você pagando de imposto, você deixa de investir na sua empresa, investir numa capacitação, contratar mais pessoas. A gente sabe que contratar pessoas é muito caro, às vezes, né? Muitas vezes o empreendedor, empreendedor, ele paga quase que o mesmo que ele paga para o funcionário, ele paga de imposto todo mês, né? Então, a carga tributária, além de complexa, ela é muito pesada. E aí eu uso alguns fatores também que eu descobri, eu fiquei assim indignada quando eu soube. Países como Estados Unidos, Chile e Portugal, eles têm impostos únicos para produtos e serviços, né? Os Estados Unidos, se eu não me engano, deixa eu ver, eu anotei aqui bonitinho, 7%, né? Lá sabe que é por países, mas 7% é a mesma alíquota. Então, quando eu compro esse óculos, eu sei exatamente que eu estou pagando 7% lá nos Estados Unidos, 23% em Portugal e 19% no Chile. O Chile aqui, ó, Chile, nosso vizinho aqui, né? No Brasil é o quê, né? Vou falar 3 exemplos, que eu peguei só 3. A gasolina, você paga 53% por litro de imposto. O etanol, 26%. Cosméticos, em média, porque cada produto, o batom é o hidratante é outro, a sombra é outro, enfim. Em média, 51% de imposto. Meu Deus, então, é muita coisa. Ninguém sabe quanto paga de imposto, ninguém sabe exatamente para onde está indo esse imposto, para quê, por conta dessa sopa de letrinhas que eu falei, por conta dessas inúmeras alíquotas para cada item, e assim, dentro de uma mesma área, beleza, você tem impostos absurdamente diferentes para cada item dentro de beleza. Você vê o exemplo, gasolina e etanol, é completamente diferente. A gente sabe que ali tem os incentivos fiscais em alguns momentos, depende da economia, do que se quer atingir, enfim. Mas, de qualquer maneira, tudo muito complexo. E isso também é ruim para o empreendedor, para o pequeno, médio, grande, né? Para nós, né? Pessoas físicas, para a nossa vida. A gente precisa estar sempre considerando essas coisas. Então, por isso que eu acho que é um assunto que a gente tem que colocar na mesa, tem que falar, tem que trazer mais informações. Ninguém precisa virar contador profissional, mas precisa saber que eles estão lá, que eles impactam as suas vidas e procurar, né, educadores financeiros, advogados. Quer ver? É uma outra que eu acho muito interessante, a questão de herança. Nossa. Herança. Né? Você tem a herança em vida, né, que é doação, e você tem a herança via mortes, né? Pós-morte. Então, varia de estado para estado, mas está entre 2% a 8% daquilo que está sendo herdado. Fora advogado, né? Transferências. Chega, né? Em média de 15% a 20%. Né? Por isso a importância do planejamento tributário. Por quê? Isso é coisa para gente rica? Não, eu conheço muitas famílias médias, como eu, você e muitos que estão aqui assistindo, ou até gente mais humilde financeiramente, na maneira, falando em questão familiar, em que se tem uma casa herdada e aí não se tem nem como fazer o inventário daquela casa, porque as pessoas não têm como pagar esse 2%, ou 8%, ou 6%, ou 4%, dependendo do estado, de imposto para poder receber algo que é seu por direito. Não está aí, novamente, a importância
de ter um planejamento tributário, de ter um educador financeiro, de ter um apoio aí, uma orientação. Então, é importantíssimo. Agora, levando para questões do dia a dia, né? Banco, né? A gente tem lá a questão 10 dias sem juros no cheque especial. Que maravilha! Posso gastar! Ah, não, compra aí que daqui a 5 dias eu recebo salário, não vou cobrar nada. Mas lembra que tem o IOF, tá, gente? O Imposto sobre Operações Financeiras. Usou o dinheiro do banco, tu vai pagar pelo menos o IOF se você tiver 10 dias sem juros no cheque especial ou quantos dias forem. Né? E aí, isso tem que entrar na tua conta, tem que entrar no teu orçamento. Né? Isso é uma coisa para você usar numa emergência. O ideal é que você tenha uma reserva para emergências, né? Para que você não precise. Ninguém, né? O almoço não sai de graça, né, Martelo? Nunca sai de graça. Não tem vantagem. Jamais. Jamais. Outra coisa, vai viajar para o exterior, né? Então você tem o cartão de débito lá, o cartão. Cartão pré-pago. Pré-pago. Eu ia falar pré-venda, mas não, é pré-pago. E o cartão internacional. Então, vou levar meu cartão internacional, sem limite, black. Gente, tem um IOF de 6,38. Mais o câmbio, né? Do dia. Né? Do dia do fechamento. Do fechamento da fatura. Então, né? Vai se dar ali um boom, o negócio sobe, tu comprou por 100, vai pagar R$100, né? Já fez a conversão. Eu devo pagar mais ou menos uns 100, R$110. Quando você vai ver 150, 200, né? Dependendo de como está o mercado, como está o dólar, o câmbio. Então, é importante também você, lá na hora de planejar a sua viagem, você pensar, peraí, tem 6,38, tem o câmbio. A gente está falando de imposto, mas tem outras taxas aí que estão envolvidas. A gente pode falar nos fundos de investimento. Você tem o imposto de renda, beleza, tem lá, você sabe quanto é. Mas e aí? Tem a taxa de administração. Você precisa saber, né? Eu volto a falar, quando eu trabalhei na corretora, eu falei, peraí, vamos fazer esse cálculo aqui se é uma boa indicação, mas eu tenho que ver como é que é essa taxa de administração. Ela é uma taxa alta? O retorno vai ser impactado se ele está lá te dando 2, alguma coisa, 3, alguma coisa, 5, alguma coisa de retorno ao ano. Mas e aí? Você tem que... Aquilo ali não está tirando a taxa de administração. Você tem que considerar, será que esse fundo tem taxa de performance? Alguns têm, outros não. Né? Então, o imposto impacta, mas acompanhado geralmente tem algumas taxas. Né? Então, também pensar sobre isso. Colocar isso na mesa, né? Na mesa, no cálculo ali. É importante colocar isso na mesa, sim. Essas pequenas coisas que estão, vamos dizer, escondidas, não de uma maneira sorrateira, mas eu diria de uma maneira que não é ali direta. A informação não é direta, ela tá por trás. Então, é importante que você leve isso na hora de você fazer o teu cálculo, a tua consideração, o teu planejamento. Fazer um planejamento tributário não é só na herança, não é só nada disso. É no dia a dia mesmo. Pequenos cálculos, né, que você precisa levar em consideração. Muito bom. Nossa, muito legal. Débora, veja, tenho tanta coisa para comentar, mas eu vou tentar me segurar. Não, fala. Fala que eu bebo uma água enquanto você fala. Tá bom, então deixa eu falar um pouquinho. Primeiro, deixa eu mandar um beijo aqui para a Paty Mello. A Paty Mello é minha cliente, uma amiga querida. Paty, obrigado por estar aqui conosco, tá? Nossa, é muita coisa mesmo que você comentou importante, né? Deixa eu jogar mais uma... Tem uma pergunta do Millions que a gente vai responder já. Mas deixa eu jogar mais uma gasolina aí nesse caldeirão para pegar mais fogo ainda, né? Aqui, realmente, no Brasil, além de ser uma carga muito cara, como você já disse, além disso, ela é muito injusta, né? Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Bem prático para todo mundo entender. Por exemplo, vamos supor, você ganha R$5.000 por mês e você vai comprar uma televisão que custa 1.000, beleza? Dentro lá da televisão, assim como na gasolina, como nos cosméticos, como a Débora trouxe, tem lá um imposto. Eu vou chutar aqui porque eu não faço ideia qual que é. Vamos colocar que é 20%, eu não faço ideia. Vamos colocar que seja 20%. Então eu ganho R$5.000, comprei uma televisão de 1.000 e R$200 é de imposto. Esses R$200, ou esses 1.000, né?
ele está dentro de um... Ele é parte de um cálculo de porcentagem, enfim, dos 5. Beleza. Se vai um cara que ganha 20 mil reais por mês comprar a mesma televisão, e ele vai pagar lá R$1.000 também, 20, R$200 de imposto, cara, R$200 em cima de 5 mil e R$200 em cima de 20 mil é uma diferença gritante. Assim, é absurda. Tá certo? Então, por isso que alguns países de primeiro mundo, Estados Unidos, por exemplo, eles tributam muito mais na renda do que no produto. Porque dessa forma, a gente tornaria as coisas um pouquinho mais, enfim, igualitárias, né? Enfim, tiraria um pouco... Proporcionais, né? Isso, boa, é uma ótima palavra. Tornaria um pouquinho mais proporcional, corrigiria um pouco essas anomalias, né? Mais justo. Mais justo, exato. Então, assim, ou seja... a maneira como a qual já foi criado já está errado, já está complicado, já está fadado ao erro, não é isso, Débora? Porque assim, era um assunto que eu também ia falar, por que os produtos nos Estados Unidos são baratos? Um dos motivos é porque a tributação é mais voltada para a renda do que para o consumo, então, e é proporcional à renda, né? Então, o cara de 20 mil vai pagar proporcional a 20 mil, o cara de 5 mil vai proporcional a 5 mil, em questão de renda. Quando a gente fala de produto, tal, de consumo, é mais simples. E por ser mais simples, ela consegue ser menor. E a gente sabe aí, não vamos entrar no mérito da eficiência do uso dos impostos, mas também a gente sabe que é. Então, no Brasil já é completamente contrário. É muito imposto no consumo, na produção e... um imposto basicamente único, no caso da renda da pessoa física, e aí alguns dentro da categoria que a empresa se encontra, mas também é muito mais simples do que no consumo. Então, por isso que é muito mais barato lá fora, né? Por isso que vale às vezes a pena você pagar uma passagem, talvez um casal que vai ter um filho. Ele vai para os Estados Unidos, ele conhece os Estados Unidos, ele curte, ele faz, acontece, compra um enxoval e quando volta a se bobear ainda gastou menos do que se comprasse tudo aqui. É isso aí. Um amigo meu acabou de fazer implante capilar, Diego, beijão pra você. Ele acabou de fazer um implante capilar na Turquia e foi exatamente isso que você falou. Ele foi pra lá, pagou a passagem, passeou, fez o implante, voltou e gastou menos do que se ele tivesse feito aqui no Brasil. É mole? Então assim, mais uma vez, a gente vê o quanto que isso é prejudicial à nossa economia, à nossa vida, o dia a dia, o meu, o seu, de quem está assistindo, de quem não está... né, de quem não ouviu falar disso, o quanto que a gente é impactado, o quanto que, e por ser o uso ineficiente dos impostos em relação a nós mesmos, eu preciso pagar uma escola para o meu filho particular, para que ele tenha um estudo melhor, né, seja mais a dedicação ao estudo. A gente sabe que tem excelentes professores na rede pública, mas não tem estrutura, né, não tem estrutura para que eles possam, muitas vezes... entregar o conteúdo, fazer tudo que é preciso para aquele aluno despertar. Eu preciso pagar um plano de saúde para que eu tenha um atendimento ágil, né, mais rápido, né, para que eu acabe, como a gente viu aí, muitas pessoas perdendo a vida aí, até porque estava esperando um CTI, não tinha, né, e não era particular. Então, assim, eu pago meus impostos em dia, eu não tenho saúde, não tenho educação, não estudei escola particular, tive esse privilégio, graças a Deus. Meu filho estudou também em escola particular, até melhores do que eu estudei, mas eu pago os meus impostos. Meu filho tinha que estudar numa escola pública, eu tinha que ter precisava ter um plano de saúde. E a gente precisa, então, quanto que esse valor aí que hoje eu pago por mês, eu poderia estar destinando a várias coisas, inclusive a gerar mais, né, para o próprio país, fazendo outras coisas, comprando, talvez mudando de carro com mais frequência, talvez viajando com mais frequência, fazendo mais cursos. Empreendendo, empregando, pagando mais impostos, inclusive. Isso, empreendendo, contratando uma pessoa que possa ficar, gerando mais uma renda para mais uma família, melhorando a vida daquela família, podendo aqueles filhos estarem estudando tranquilamente nas suas escolas públicas, sendo atendido pela saúde, mas fazendo um curso de inglês, fazendo um esporte para desenvolver outras habilidades daquele aluno, daquele adolescente.
A Então, aplicabilidade é imensa, né? A cadeia é imensa, né? O que eu deixo de investir, talvez, contratando uma pessoa para me assessorar, uma secretária, por exemplo, ou uma pessoa de marketing para, né, trabalhar o marketing da minha empresa, a família dele vai estar também sendo beneficiada. Quer dizer, então a gente precisa entender isso, né? E a gente precisa nos unirmos cada vez mais, trazer mais informação para que as pessoas despertem, cobrem mais. Aí eu vou até falar, votem melhor, para que tudo isso seja mudado, né? Eu defendo a reforma tributária por tudo isso que eu falei, não vamos entrar na questão política, mas acho que é legal falar. É isso tudo que me faz falar, gente, vamos fazer reforma tributária, vai ser bom para todo mundo, né? E assim, independente de governo, eu acho que a fala aqui, até porque a gente tem que ser completamente alheio, a gente não vai tomar partido nenhum de político e tudo mais, mas assim, eu acho que só a ideia de, olha, esse assunto é importante, ao ponto de dar uma olhada nas notícias, né, qual que é o texto da reforma tributária, para você entender o que está sendo proposto. Aí depois você diz se você é contra ou a favor. E não toma partido, seja de contra ou a favor, de alguém. Alguém falou, então logo eu vou ser a favor ou logo eu vou ser contra. Não. Ó, dá uma gugada, dá uma lida, né, uma live como essa, aprende algumas coisas e vai dar uma olhada. Pô, o que eles estão propondo? Eles estão propondo acabar com tal coisa. Por quê? Por causa que vai ser isso, assim, vai ser legal e tal. Então eu acho assim, só de trazer o assunto, realmente despertar o interesse, de ver o quanto isso impacta no nosso dia a dia, já é sensacional. Sim, né? Sim. Sim. Por isso que eu sempre que alguém me pede um tema, vamos falar de educação financeira? Vamos falar de imposto. Eu vou virar a rainha do imposto daqui a pouco. tipo igual a Marta aqui em São Paulo virou Martaxa, né? Vai virar Débora Imposto, né? Mas tudo bem. Por aí. Ô, Débora, vamos começar a responder algumas perguntas aqui? Vamos. Pode ser? Como é que é? Ainda bem que o Thiago não falou o nome do amigo. É isso aí. Implante capilar, né? Deixa o cara lá, mas... não, acabei falando o nome dele, né? Mas tudo bem, ele é meu amigo. Gente, vamos lá. Se você... Diego, né? Diego, tudo bem. Quantos Diego tem no mundo? Exatamente. Tudo bem. Pessoal, começa a mandar aqui perguntas pra gente. A gente tem mais 20 minutos de live e aí a gente vai responder algumas, tá bom? Vamos começar respondendo uma aqui do Milius. Tem alguma outra informação aqui que eu tenha anotado no meu estudo? Isso. Enquanto você vai dando uma olhada, aí a gente vai fazendo um balaio de gato, responde uma, fala mais um pouco, né? É legal. Vamos fazendo assim. Mas, o Sérgio ele perguntou o seguinte, como uma pessoa física pode fazer o seu planejamento tributário pessoal? Nossa, aqui tem um enorme campo aqui de ideias, de formas, né? Quer comentar um pouquinho sobre isso, Zé? Financeiro, que ele vai te orientar, te ajudar. E aquilo que ele particularmente não dominar, com certeza ele vai ter alguém que está dando suporte, que é parceiro, que ele confia, e aí ele vai poder falar, até aqui eu vou, daqui para diante o contador, o advogado, enfim, aquele que mais se encaixar na situação que está sendo apresentada. Mas procura um educador financeiro. A gente precisa também falar sobre isso. A gente acha que investir em educação financeira é jogar dinheiro fora. Gente, o que você vai pagar ao educador financeiro, você vai ganhar às vezes mais, por conta de fazer um planejamento tributário, de ter uma orientação sobre investimentos, de organizar a sua vida financeira, da sua empresa, de trazer dicas, né? O cara que é pequeno empreendedor, que vai começar, né? A mulher, o homem, tanto faz. A pessoa que trabalha para alguma empresa, ela também, todos nós precisamos, porque na verdade o educador financeiro é igual um médico, né? Ele é igual um médico. E eu diria mais, a gente cuida do órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Até porque as finanças, elas impactam todas as áreas da nossa vida, a social, a emocional, mental, a psicológica, a familiar. Saúde, então, se física. você está bem, se você controla o seu dinheiro, se você está vivendo um momento difícil, mas você sabe que tem uma luz no fim do túnel, que você está indo pelo caminho certo, ou que você quer, está bem, está equilibrado, mas aí você pode, por exemplo, tá investindo melhor, tá gerando diversificação de renda, enfim, várias outras coisas. Ele vai te dando caminhos e você
vai assim, evoluindo de uma maneira que você não consegue muitas vezes sozinho. E tudo bem, existem especialistas, são para isso mesmo. Tem um médico especialista em cardiologia, enfim, né, ortopedia, e aí a gente une ali. Então, se você vai no médico, se você vai estudar, se você vai fazer sua academia, né? Então, tudo isso Peraí que eu tô Pô, mas o povo liga no meio da live, cara. Caramba! Peraí, galera, rapidinho. Entrou uma ligação, pronto, voltou, beleza. Não, é isso aí, o mundo é feito de especialistas, né, Débora? Ninguém é autossuficiente em tudo, né? Todo mundo precisa de ajuda, né? Mas, ó, vamos lá, Débora, em termo prático, né? Como que uma pessoa física pode, de repente, criar aí, fazer um planejamento fiscal? Por exemplo, essa dica é muito boa. Procurar um educador financeiro, ele vai poder conseguir entender junto com você ali os meandros da sua vida financeira para apontar caminhos, né? Eu até, daqui a pouco, eu quero dar fazer uma contribuição, mas você pontuaria mais alguma coisa nesse momento, Débora? Assim, sobre se organizar financeiramente de maneira geral e tributariamente falando, eu acho que o primeiro passo é procurar mesmo um educador financeiro, né, pagar uma consulta, uma sessão, você para entender, né? Você expor a sua situação e ele vai dizer, ó, eu consigo te ajudar, eu vou até uma parte. Assim, não é um gasto, é um investimento. Quando a gente investe, a gente tem algo de retorno. Então, a gente precisa, né? Assim como você quer aprender inglês, você vai lá e paga o curso de inglês ou paga o professor particular para fazer uma viagem, ou destinado ao seu ramo de trabalho, que é mais específico, você precisa pagar um educador financeiro. É importante também a gente falar sobre isso aqui nesse aspecto, né? E tem também, aí volta a falar, ele consegue até uma parte, depois ele vai te indicar um advogado, por exemplo, grandes fortunas. Eles têm lá os home offices, né? Que já é tudo, né? Por exemplo, o cara que tem muita fortuna, o dono do banco, ele não investe no banco. O dono do banco, ele tem um family office, que é uma equipe que cuida do dinheiro já naquela estrutura de family office, em que morreu alguém e já está tudo organizado naquela estrutura lá administrativa, de sucessão, né? Então, assim, o dono do banco, muitas empresas também, né? O cara já tem o family office, que é ali um escritório que cuida dos negócios, da vida financeira, patrimonial, tributária daquela família. Então, se o cara que é grande precisa, por que você não precisa também? Com certeza. Se o cara que tem lá o family office, ele vai no cardiologista, você também vai? Muito bom. Né? Ô, Débora, deixa eu fazer uma contribuição aqui, você me permite? Até 2, 3, 4. Obrigado. Ó, deixa eu dar um exemplo aqui de uma situação de uma cliente minha, baseada na pergunta do Milius. E aí eu também já vou pegar uma outra pergunta, né, uma sugestão, na verdade, que a Janaína deu, né? A Janaína pegou e falou o seguinte, ela falou assim, peraí, deixa eu só pegar aqui. Ó, seria legal falar mais sobre a questão de herança, mais válido transferir um imóvel em vida ou não, depende da situação. Então assim, eu vou pegar aqui, já vou falar sobre esses dois exemplos. Então olha só, gente, por exemplo, eu atendi uma cliente, um exemplo bobo, assim, do dia a dia, que pode trazer uma eficiência fiscal absurda, que é o tema aqui do bate-papo. Por exemplo, eu atendo uma família até hoje, já faz 3 anos, eles são os meus amigos, meus clientes, enfim. E eles têm ainda, né, 8 imóveis de alto padrão e eles são remunerados de aluguel por isso, né? E aí, a mãe, né, que era a dona de todos esses imóveis, ela, por uma falta de informação, ela tributava tudo isso na pessoa física. Quando juntava todo esse valor de aluguel na pessoa física, mais a aposentadoria dela, dava um caminhão de dinheiro o suficiente para ela estourar o teto lá dos 27,5% na fonte. Então chegava no final do ano, tudo que ela ganhava de renda com os aluguéis mais o aluguel, os aluguéis mais a aposentadoria, ela tinha que tributar 27,5%. Legal. O que eu falei para ela? Eu falei assim, olha, fulana, o que dá para a gente fazer nesse aspecto, de novo, não é sonegação fiscal, é planejamento fiscal, é dentro da lei. O que dá para a gente fazer é o seguinte, abrir uma empresa, um CNPJ, com a finalidade da empresa como aluguel de imóveis, a gente transfere todos os imóveis para este CNPJ, da qual você vai ser a dona, você e mais alguém que você queira, os seus filhos, por exemplo, que são
naturalmente seus herdeiros. Já esbarrei aqui na pergunta da Janaína, né? E aí, o que acontece? Ao invés de você tributar 27,5% ao ano, a tributação de aluguel no CNPJ é de 11%. Cara, a gente passou a economizar 16,5% de imposto no ano. Olha o tamanho da economia que isso gerou. Além disso, né? Numa situação como essa, por exemplo, um membro da família vem a falecer, que foi o que você acabou de falar, Débora, é muito mais prático você fazer uma troca, enfim, uma elaboração de uma troca societária dentro de um contrato social de uma empresa, do que você fazer toda a parte de herança, a gente falou essa palavra agora, inventário, impostos e tudo mais, né? Então, assim, é um exemplo aí. E eu queria, já que você falou que eu podia falar 2 ou 3, eu vou falar mais uma, tá bom? Vou falar mais uma. Ó, ainda esbarrando na pergunta da Janaína. Olha só, uma vez eu trabalhava no banco ainda, uma senhora entrou lá, assim, e a situação dela me compadeceu, assim. Era uma situação muito complicada, ela tinha uma vida muito difícil, estava passando necessidade. Eu fiquei morrendo de dó dela. Quando ela foi embora, um amigo me chegou e falou assim, cara, você sabe a história dessa mulher? Eu falei, não, nunca vi na vida e tal. Ele falou, ela herdou 2 imóveis que cada um deles estão avaliados em torno de R$1 milhão. Aí você fala, cacete, ela tá passando necessidade? Porque ela não tem um tostão para fazer pro inventário. Aí, Débora, olha só, um belo dia ela chegou dando pulo de alegria na agência, né? Eu vou brincar aqui com os advogados, gente, é brincadeira, por favor, não me processem, tá bom? É uma brincadeira só. Aí ela chegou assim, ó, dando pulo de alegria, ela falou assim, ai, graças a Deus, um advogado me ajudou. Aí eu já vi assim, o advogado ajudou, porque advogado é meio complicado, né? Ó, a parte da brincadeira para não me processarem. Um advogado encontra o outro na esquina e fala assim, cara, vamos tomar alguma coisa? O cara fala, claro, de quem? É tipo assim, né? Aí o que aconteceu? Sabe como que o advogado ajudou ela? Ele ajudou, efetivamente, mas ele ajudou fazendo o seguinte. Ele comprou um dos imóveis, pagando antecipado, antes do inventário sair, R$500 mil. Ela perdeu R$500 mil, né? Ela precisava de liquidez. Mas foi a oportunidade dele e a oportunidade dela de resolver um problema. Entendeu? Então, nesse assim, ó, aí... Foi bom. Cara, né? É assim, é mercado. Perda, mas foi bom. É mercado. Então é assim, ó. De novo aqui, parafraseando a Janaína e tal, e o Milius também. Então, assim, cara, há necessidade de fazer uma sucessão, ou pensar numa sucessão também, antecipadamente, antes da morte. Porque depois que acontece, já vira uma meleca. Então, cada situação, cada tipo de família, cada núcleo familiar, é importante sentar, ver, para poder, além, por isso, né, o educador financeiro, ele vai ajudar. Porque ele vai olhar o negócio, peraí, vamos por aqui, vamos por ali, outra família é outro caminho, é outra coisa. Exatamente, cada caso é um caso. Na época do banco, um cliente que eu sempre atendi, ele não era da agência que eu trabalhava, mas ele trabalhava ali perto, e ele gostava muito do meu atendimento, ele sempre ia lá. Então, um dia ele chegou lá, poxa, eu preciso de uma ajuda. Meu pai faleceu e eu tenho uma previdência para herdar dele. Eu e meus irmãos. Como eu faço? Nunca tinha feito isso. Liguei, né, para a central de previdência, ela orientou e foi muito simples. Por quê? O dinheiro do pai dele estava lá distribuído, não sei quando. Era mais ou menos 1/3 para cada filho, se eu não me engano, eram 3 ou 4, não me lembro. 1/3 ou 25% para cada um. Enfim, ele apresentou todos os documentos. E 30 dias depois, passou uns 40 dias, ele passou lá de novo. Eu falei, tudo bem? Tudo bem. Recebemos a nossa herança. Então, a Previdência, ela não é só... Ela é um instrumento de sucessão patrimonial, né? Martelo sabe bem disso. É legal falar. Previdência privada. Privada, gente. Vamos lá. É legal falar que, assim, às vezes alguém tem um senhor, uma senhora de idade, a mãe, um vô, vó, que tem um dinheiro lá. E aí a pessoa não faz previdência privada porque, tipo assim, ela não vai se aposentar, ela já está aposentada, ela não precisa disso. Mas ela pode ser um importante instrumento de sucessão patrimonial. Ela bota aquele dinheiro na Previdência, a Previdência vai colocar lá quais são os seus beneficiários, né? Tantos para fulano, tantos por cento para ciclano. Se for os filhos, melhor ainda. São 4 filhos, 25% para cada um. São 3 filhos, 33% para cada um. São 10 filhos, 10% para cada um. Né? E aí, quando aquele parente falecer,
a questão dessa sucessão, ela vai direta, ela não tem os impostos. Claro que depois ele vai pagar o imposto por ter lá a rentabilidade do dinheiro, ou por ter comprado um imóvel, ou por ter comprado não sei o quê, enfim. Mas essa sucessão do dono para os beneficiários, ela vai direto. É só apresentar a documentação necessária e tá lá, você recebe o dinheiro. Então, a Previdência também é um excelente instrumento de sucessão patrimonial. E tá aí a importância da gente sentar todo mundo em família, com um educador financeiro, para poder falar sobre isso. Porque lá no banco, por exemplo, também quando eu trabalhava lá, acontecia muito. Às vezes um ente querido morria e, cara, o resto da família não sabia, não tinha ideia do que estava acontecendo, onde que estava a grana. Enfim, é um querendo roubar o dinheiro do outro. Olha, é uma maçaroca. Por isso que sempre realmente a harmonia na família, conversar com um profissional, realmente é o melhor caminho. Ô, Débora, vamos responder mais uma pergunta aqui, pra gente não passar por antipático, né? Senão a galera vai falar assim, nossa, os dois se bastaram lá. Só eles falam, né? Ó, a Ana Cris da Costa, ela perguntou o seguinte, qual a taxação para MEI para a emissão de uma nota fiscal? Eu não sei exatamente, é o que eu falei, essa não é a minha área, é mais contador que sabe disso. Eu acho que eu consigo ajudar. Mas se você conseguir, ótimo. Ó, Samantinha, obrigado por ter entrado. Beijo pra você. Ó, o MEI, gente, ele é justamente para facilitar a vida do pequeno empreendedor. Eu tenho MEI. Né? Hoje eu tenho MEI. Então, ele é justamente para isso, para facilitar a vida do empreendedor, facilitar a vida do pequeno profissional, do prestador de serviço. Então, no MEI, você paga um tributo, né, um imposto único, que custa só R$50 por mês. Então, é R$600 por ano. Tá? É só isso. A questão da nota fiscal é que eu não sei, porque eu ainda não emiti. Então, a nota é assim, ó, você não paga imposto sobre a nota que você emitir. Porém, como é uma ajuda para o pequeno profissional, prestador de serviço, é limitada a um faturamento de R$81 mil por ano, podendo chegar, assim, até 88, se eu não me engano. Então, se você bater no ano de faturamento mais de 88 mil, aí obrigatoriamente você não pode mais ter o MEI, você é obrigado a ter uma outra empresa com outro tipo de tributação para pagar mais impostos, lógico, né? Porque é assim que funciona a vida aqui, né? Tá? Mas se você está começando agora... Né? É como se você mudasse de categoria e aí você muda também de regime. Você deixa de ser MEI quando você atinge esse limite e passa a ser, geralmente, o Simples Nacional, é o lucro real, o lucro presumido, o lucro habitado, então... O Simples Nacional, digamos assim, é a evolução natural do MEI, né? Porque aí para faturamento de até R$3.500.000 ao ano, né? Só que ainda assim depende da sua atividade. Nem toda atividade, se ela não for tão específica e complexa, você pode estar no Simples Nacional, que, de novo, é um pouco mais simples, mas ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa para organizar nesse país, com certeza, né? Sim, assim, o legal também do MEI, assim, você começa um pequeno negócio, assim, mais simples que seja. Você paga, assim, acho que é 52,77, alguma coisa assim, por mês. E aí você tem direito a INSS depois de 6 meses ou um ano, eu não sei como é que está exatamente isso agora. Você pode fazer, por exemplo, plano de saúde com um custo menor para você, para o seu esposo, para os seus filhos, dependentes financeiros, né? Você pode gerar nota fiscal e aí você amplia a sua capacidade de atender, né, empreendedores, grandes empresas. Então, isso também é bem legal. Eu acho que hoje tem aí uma coisa que beneficia, mas tem um imposto. Mas, de qualquer maneira, eu acho um imposto até, assim, um imposto justo, porque a gente paga 52 alguma coisa por mês. Com certeza, na virada do ano vai aumentar, todo ano aumenta um percentual. Mas você também tem essas garantias sociais aí, você não está tão desamparado. Agora, o legal também é ter ali a questão do seguro de vida, o seguro, aquele diário, que eu esqueci agora o nome, né? Que se você ficar incapacitado de trabalhar por algum período, seja por qualquer motivo, lá dentro dos motivos cobertos, você vai ter aquela renda gerada, né? Só comprovar com imposto de renda ou com 3 meses de extrato. Então, assim, tem várias alternativas para você se proteger, né? Nesse aspecto. E também melhorar aí a tua vida financeira, olhando para a questão dos impostos e de um monte de coisa que tem disponível que a gente, pessoas comuns, muitas vezes não sabemos, porque não temos esse contato com essas informações. Como essa questão de planejamento tributário, sucessão patrimonial e essas outras coisas que a gente comentou aqui.
É isso aí. Só lembrando, pessoal, que assim, quando você tem uma MEI, né, você tem lá o faturamento de até 88 mil reais por ano e tudo mais, e aí, infelizmente, né, não tem almoço grátis, como a gente já falou aqui. Essa renda depois você vai tributar ela na pessoa física, né? Então, aí entra naquela tabelinha da pessoa física. Se você ganha, faz 10 anos que não atualiza essa porcaria, né? Mas tudo bem, nem vamos entrar nisso, né? Porque senão é uma outra live, né, Débora? Mas tudo bem. Mas tá lá, tipo, se ganha até 2 mil reais por mês você paga nada, depois de 2 mil reais você paga 7,5, assim por diante, até chegar aos 27,5. Então, você paga uma taxa única na pessoa jurídica para ter o MEI, mas você tributa essa renda na pessoa física via tabela de imposto de renda. Tá? Então, é uma coisa junto com a outra aí, tá bom? A Ana agradeceu a gente aqui, falou que ela entendeu. Que bom, Ana. Que bom muito que você está aqui, querido. Obrigada. Pode ser útil aí. Eu pesquisei um pouco, assim, livros, né, para indicar e tal, com esse assunto. Mas a gente acaba achando muito livro técnico, né? Contabilidade de custos, essas coisas. Mas eu achei um e-book do Sebrae Bahia, que eu dei uma olhada e eu achei bem legal. O nome é Planejamento Tributário para Micro e Pequenas Empresas. Olha que show! Tô bem direcionado, né? Um e-book de 27 páginas lá, né? Então eu achei assim... que pode ser uma fonte ali de você começar a se achar, até fazer alguma coisa sozinho, né? Já ver isso, ou buscar uma orientação já com uma informação mais, sabendo mais o que você quer, entendendo melhor. É um e-book do Sebrae Bahia, tá? Tá, então a gente vai combinar assim, ó. Vamos combinar assim, ó. Daqui 3 minutinhos a nossa live tá acabando. Essa live vai ficar salva no canal da Martelo. Aí, Débora, você entra lá em seguida, né? Aí você escreve lá qualquer coisa e põe o link do e-book pra galera ter acesso. Pode ser assim? Tá, pode. Fechado? Porque aí já fica salvo no próprio vídeo lá no IGTV. Combinado? Tá ótimo. Muito bem, Débora. Olha, o bate-papo foi uma delícia, né? A gente já sabia que ia ser gostoso, porque no backstage já foi, né? Verdade. A gente sabia. O bate-papo foi uma delícia. Foi muito bom, viu? Olha, a gente tá com 58 minutos de live, né? A programação aqui sugere 1 hora, então eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, seus agradecimentos, sua palavra final, para quem pôde estar aqui conosco e para quem vai assistir esse bate-papo de novo, né? Ou vai assistir pela primeira vez depois gravado. Por favor. Quero agradecer, né, a ABEF, a gente está aí nesse grande movimento, estarmos todos juntos nesse grande movimento para levar a educação financeira para o maior número de pessoas, para a gente se unir, se fortificar, né, engrandecer, aprender cada vez mais uns com os outros. Eu acho que isso é fantástico. O crescimento é exponencial, como eu falei ontem na live com a Ana economista, a Ana Almeida. Agradecer a você, né, por ter aceito ali a parceria, para a gente ter conversado, ter conduzido aqui a live, a gente junto, foi tão legal, várias pessoas legais entrando e compartilhando e perguntando, né, a questão do MEI, você complementou, então acho isso fantástico, eu adoro isso, de verdade. E agradecer a todos que estão aqui, seu público, meu público, as pessoas que vão assistir, e a todos eu deixo, busque informações, né, disponibilize uma parte do seu rendimento, do seu ganho para investir em educadores financeiros, às vezes área de marketing, área de contabilidade, advogados para a sua empresa, para o seu negócio, porque isso não é um gasto, é um investimento. Gasto é aquilo que eu uso dinheiro e tá ali, eu não tenho nada além. Investir em livros é investimento, não é gasto, porque você vai adquirir um conhecimento, você vai ampliar a sua visão de mundo, então há uma grande diferença entre gastos e investimento. Então investe em conhecimento, investe em entender sobre impostos minimamente, para que vocês possam, dentro da sua vida pessoal, da sua vida familiar, a gente falou de herança, falou de várias coisas aqui, e da sua vida profissional, esses impostos, eles não corroam a sua energia, né, disponibilizada para conquistar suas coisas, não corroa, às vezes, a herança dos seus pais, da sua família, né? Às vezes você não consiga ter acesso a algo que é seu por direito, mas que você não consegue pagar as custas, não consegue pagar alguém que possa, né, conduzir aquilo para você. Então vale a pena sim. Eu acho que é esse o propósito maior desse bate-papo, para trazer essa fluidez, essa tomada de consciência. Muito bom. Meu Deus, eu
pode falar o número aí que eu voto em você, viu? Muito bom essa fala final. Muito bom. Bom, gente, deixa eu fazer aqui o encerramento oficial sugerido pela ABEF, né? Então, gente, nós da ABEF, a Associação Brasil de Educadoras e Educadores Financeiros, agradecemos a oportunidade de levar a educação financeira através do tema de hoje, né? Que é o impacto dos impostos nas suas escolhas financeiras para todo o Brasil, tá? A gente agradece também a ENEF, né? E a todos que assistiram e assistirão essa live nas nossas redes sociais. Então, esse é o fechamento oficial, agora vamos fazer o fechamento nós, né? Então, gente, olha, muito obrigado por vocês estarem aqui, espero que vocês tenham gostado. Tem gente que entrou agora, Lucinete, beijo, acabou de entrar, mas a gente já está acabando. Ó, daqui 1 minuto vai estar postado. Isso, daqui 1 minuto vai estar postado aqui no canal da Martela, aí você aperta o play e começa a assistir, tá? Galera, quem ainda não segue aqui o canal da Martelo, por favor, passe a seguir, né? A gente tem aqui conteúdo bastante legal que pode te ajudar no dia a dia. Débora, por favor, aproveite para passar aí os seus canais. Então, público da Martelo, por favor, siga também a Débora nas redes sociais dela. Quais são as redes, Débora? Arroba Débora Lages Oficial e arroba Grupo Partners DG. São aí os canais. Eles estão um pouquinho parados porque a gente está fazendo uma reformulação de marketing aí para o ano que vem. Mas já deixa curtido, né? Lá. Tem conteúdo, inclusive, dos impostos, daquele exemplo que você falou lá do cara que ganha 5 mil, 20 mil, né, o proporcional ali, tem também um exemplo bem parecido com esse. Ótimo. Então, já deixa seguido, digamos assim, lá, para quando voltar a ter todo o material, né, o pessoal já souber. Ó, tem gente entrando agora, a gente tá encerrando e tem gente entrando agora. Elba, Dornel, beijo, amo vocês. Dornel é meu irmão, Elba é minha mãe. Então, gente, obrigado por estar entrando, mas a gente tá encerrando, tá bom? Olha, foi ótimo. É isso aí. A gente combina outras, né, Débora? Porque, puta, só do nosso bate-papo a gente já viu que dá pra fazer umas 50 lives de assuntos diferentes. Tá. Vamos fazer um por mês, pelo menos, pra pegar o ritmo. Boa, é isso aí. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado por estar aqui. Até uma próxima, então. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Débora. Fica com Deus. Abef, obrigada. Tchau.